Você está pronto para um Halloween repleto de emoções fortes? Este ano, nós separamos 6 filmes que vão deixar você no limite do medo. São filmes de terror com uma abordagem única, e eu te prometo, cada um deles tem algo que vai mexer com a sua cabeça. Fique até o final do vídeo para não perder nenhuma recomendação. Se você gosta de filmes de terror, que não são apenas sobre sustos, mas também sobre criar uma tensão psicológica e personagens que vão fazer você questionar a própria definição de medo, então esse vídeo é para você. Hoje, vamos falar sobre 6 filmes que com certeza merecem um lugar na sua maratona de Halloween. Se você curte terror que vai além do comum, você vai amar cada um desses filmes. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like no vídeo se você está gostando da nossa lista. Vamos começar com o primeiro filme da lista. E que tal um terror psicológico que vai te pegar de surpresa? Pecadores. Você vai entender o que estou dizendo. Pecadores é uma obra que vai mexer com você de uma forma que poucos filmes de terror conseguem. Ele não apenas joga o medo na sua cara, mas usa o terror psicológico de maneira brilhante para criar uma reflexão profunda sobre a dependência, o controle e a destruição de um relacionamento. Aqui, o horror se mistura à realidade, e você vai entender por que esse filme é tão perturbador. Você começa com um casal, Tim e Miri, que estão em um relacionamento aparentemente normal. Mas, conforme a história avança, o filme começa a mostrar como uma relação tóxica pode se transformar em um pesadelo literal. Eles começam a se colar fisicamente, e esse desconforto é o reflexo de uma relação que já estava apodrecendo emocionalmente. O horror aqui não é algo sobrenatural, mas uma consequência de escolhas humanas. O que realmente diferencia Pecadores é sua estética visual. A fotografia, filmada em 70mm, cria uma imersão única, e quando visto em IMAX, o filme toma proporções grandiosas que ampliam o terror psicológico e físico. A atuação é outro destaque, com uma tensão palpável entre os personagens que se traduz fisicamente na tela. É o tipo de filme que você não consegue esquecer depois que a última cena se apaga. E se você achou que o terror psicológico em Pecadores foi de arrepiar, espere até conhecer Juntos. Esse filme vai pegar a ideia de dependência emocional e levá-la a um nível totalmente novo. Mas o que acontece quando o controle se torna uma prisão literal? Vamos descobrir no próximo bloco. Juntos é um filme que desafia a ideia de relacionamento. Ao invés de nos mostrar um casal normal, ele nos apresenta uma dinâmica que beira o absurdo, mas é de uma intensidade tão crua que acaba sendo de um realismo perturbador. O terror aqui vem do isolamento emocional e da perda de liberdade, e o filme explora isso de uma maneira que só o gênero de terror poderia fazer. Imagine estar preso a alguém, não apenas emocionalmente, mas fisicamente. Em Juntos, os 2 personagens principais, Tim e Miri, ficam grudados um ao outro, literalmente. O filme mistura cenas de desconforto físico com o medo psicológico de uma relação que se tornou uma verdadeira prisão. Cada movimento, cada respiração se torna uma lembrança constante de que a liberdade está se esvaindo. O ponto mais interessante deste filme é como ele usa a metáfora do corpo preso para falar sobre a perda de autonomia dentro de um relacionamento. E a forma como isso é mostrado fisicamente faz com que o espectador sinta a tensão, quase como se estivesse lá com os personagens. A atuação é uma das mais intensas que você verá, com os atores transmitindo a dor, o medo e a raiva de uma maneira visceral. Agora, vamos mudar um pouco o tom. Se você gosta de uma boa história de terror, com um toque de mistério, A Hora do Mal vai te conquistar. Imagine uma cidade pequena onde 17 crianças desaparecem. O terror aqui não é apenas sobrenatural, mas uma reflexão sobre o medo coletivo. Mas o que realmente acontece quando o mal se espalha por uma comunidade inteira? A Hora do Mal leva o terror para uma cidade pequena, onde 17 crianças desaparecem misteriosamente, criando uma ferida aberta na comunidade. Mas o que torna esse filme tão aterrador não é apenas o desaparecimento, mas a forma como o medo coletivo se espalha, afetando cada personagem de maneira única. Esse é um filme que mistura terror psicológico com uma análise profunda sobre a violência, o medo e a perda de controle dentro de uma comunidade. A narrativa do filme é não linear,
permitindo que o público veja os eventos através de diferentes perspectivas. A professora desesperada, o policial em crise, o pai desolado. Cada personagem traz uma camada emocional única à história, e a construção do suspense não é só sobre o que está acontecendo, mas sobre como o medo transforma as pessoas, levando-as ao limite de suas capacidades humanas. O que faz de A Hora do Mal um filme tão eficaz é a sua habilidade de misturar a tensão do horror com a reflexão social. Em vez de se focar em monstros ou entidades sobrenaturais, o filme examina o medo humano e como ele pode desestruturar uma sociedade inteira. Além disso, a atmosfera de desolação e o desconforto crescente ajudam a manter o espectador preso na história, sem nunca dar uma verdadeira sensação de segurança. Mas se você está em busca de um terror psicológico mais intimista, Faz Ela Voltar vai ser a escolha certa para você. Prepare-se para ser imerso em uma história de luto e manipulação emocional, onde o terror se mistura com uma tragédia pessoal. Mas o que acontece quando a dor se transforma em uma obsessão que toma forma? Vamos descobrir. Faz Ela Voltar é um filme que vai mexer com o seu psicológico de uma maneira sutil, mas poderosa. A história gira em torno do luto e da perda, e como essas emoções podem se transformar em algo muito mais sombrio. Aqui, o terror não vem de criaturas sobrenaturais, mas da manipulação emocional que vai se intensificando com o passar do tempo. Este filme mergulha na dor de perder alguém e na obsessão que surge quando esse luto não é resolvido. O que começa como uma simples história de luto se transforma em um pesadelo psicológico. A protagonista luta para lidar com a perda, mas logo se vê presa em um ciclo de obsessão que a leva a lugares sombrios. Cada cena traz uma sensação de claustrofobia emocional, onde o medo cresce a partir do próprio ser humano, não de forças externas. O destaque de Faz Ela Voltar é, sem dúvida, a atuação de Sally Hawkins. Ela entrega uma performance intensa e emocional, conseguindo transmitir a dor e a obsessão de uma maneira tão realista que o terror psicológico se torna palpável. Além disso, a direção do filme trabalha brilhantemente a atmosfera, criando um espaço onde o desconforto cresce a cada segundo. A construção do suspense é tão eficaz que o filme consegue capturar a atenção sem precisar recorrer a sustos forçados. E para encerrar nossa jornada pelo terror psicológico, vamos falar sobre Extermínio Evolução, uma obra que vai te colocar em uma comunidade isolada, onde o verdadeiro terror vem do fanatismo e da desconfiança. Se você está esperando por algo perturbador, com certeza esse é o filme que vai te deixar sem fôlego. Vamos lá? Exploração do tema central. Extermínio Evolução traz de volta a franquia que nos faz repensar o medo do apocalipse, mas dessa vez o terror não vem da ameaça externa, mas de algo muito mais humano: o fanatismo e a desconfiança dentro de uma comunidade isolada. A história se passa em uma ilha onde o surto de uma infecção não só ameaça a sobrevivência, mas expõe as fraquezas e os medos das pessoas, gerando um clima de tensão que vai crescendo a cada momento. O filme mistura o gênero de folk horror com o terror pós-apocalíptico, criando uma atmosfera sufocante. Em vez de ser uma história de fuga de infectados, Extermínio Evolução nos coloca em uma luta contra o medo, onde a maior ameaça é o isolamento e a paranoia coletiva. Cada personagem sente o peso do medo e a tensão cresce sem parar enquanto os segredos da comunidade começam a vir à tona. O grande mérito de Extermínio Evolução é como ele mantém a tradição da franquia, mas ao mesmo tempo traz algo novo ao gênero, ao explorar a dinâmica social e o medo do desconhecido dentro de uma comunidade fechada. O elenco faz um trabalho incrível, transmitindo a sensação de claustrofobia e desespero. E claro, o filme não deixa de entregar momentos de terror visceral que vão te fazer pular da cadeira. Esses filmes são a prova de que o terror vai além do simples medo físico. Eles exploram o psicológico, os limites da humanidade e o que acontece quando somos confrontados com o pior de nós mesmos. E é por isso que eles são essenciais para a sua maratona de Halloween. Se você está gostando da nossa lista e do que estamos compartilhando, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e traz mais conteúdo de terror como esse para você. E agora me conte,
Qual desses filmes você já assistiu? E se ainda não viu, qual você está mais curioso para assistir neste Halloween? Qual deles te trouxe mais medo ou aquele frio na barriga? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora para ficar por dentro de mais conteúdos sobre esse universo cinematográfico de terror. Nos vemos no próximo vídeo.